As alergias alimentares restringem a vida de muita gente. Ela é uma reação do nosso sistema imunológico que ocorre logo após a ingestão de um determinado alimento. Quando a pessoa come algo que o corpo não aceita, os sinais e sintomas aparecem quase que imediatamente. E podem variar aí de gravidade, né? Mas de onde vêm essas reações? Elas estão ligadas às alterações que os alimentos estão sofrendo? E é o que a gente vai saber então agora no quadro Vida Saudável. E a doutora Beatriz já está aqui com a gente. Seja bem-vinda, tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Passou de uma gripezinha, mas agora está firme e forte aqui com a gente, né? Graças a Deus, com saudade. Que bom. Doutora, alergia alimentar, intolerância, a gente não sabe o que é o que, e aí as pessoas ficam naquela, o que eu posso comer, o que eu não posso, o que eu devo evitar. Acho importante a gente falar aí primeiro de um diagnóstico, né? Como é que a gente diferencia a intolerância da alergia? Bem, na verdade, as duas são inflamações, né? As duas têm uma base genética, né? Quanto você tem uma tendência e elas representam o que a gente chama de reações de hipersensibilidade. Então, por exemplo, se você tem uma intolerância à lactose, você vai ter geneticamente determinada falta da lactase, que é a enzima que faz a digestão da lactose. Então, a lactose vai começar a agir como se fosse um irritante para você, né? Ao passo que a alergia é quando você ingere alguma coisa e isso faz com que um outro tipo de reação ocorra, também de hipersensibilidade, mas elas são mediadas, isto é, elas são feitas por outros tipos de células e por outros tipos de elementos também, né? Inclusive a gente tem um quadro aqui que mostra as diferenças, né, doutora? Então, a intolerância é quando você não tem um determinado, uma enzima que você precisa para digerir aquele elemento. Diferente de outra inflamação, que também as pessoas podem achar que está relacionada, mas não está, que é a doença celíaca. A doença celíaca é ao contrário. Você induz, também uma hipersensibilidade, mas você induz uma agressão ao seu próprio organismo causada pela presença daquele elemento. Isto é, também é geneticamente determinado você confundir as tuas células com a estrutura daquela substância. Então, por exemplo, tem a gliadina, que está presente no centeio, no trigo, na cevada, também não pode tomar cerveja. Triste, né? Às vezes até na aveia. E essa substância, ela vai acabar estimulando uma reação que você passa a fazer contra as suas próprias células. E o que você vai ter no final de tudo isso daqui é um quadro semelhante. Por exemplo, todos vão ter diarreia, todos vão ter dor abdominal, todos vão ter perda de peso, né? As crianças vão começar a ter alteração de crescimento, né? E o diagnóstico é feito de maneira diferente. E aí nesse diagnóstico a gente consegue reparar bem isso. Por exemplo, na alergia os sintomas são imediatos. Já na intolerância os sintomas demoram um pouquinho mais. Mas isso também não é muito... Não regula muito bem. Porque na alergia também tem um fato que você você não tem alergia a nada. De repente você come determinada substância, você é alérgica ao camarão. Mas você vai comendo marisco em pequenas quantidades que você vai vendo, não tenho nada com esse peixe, nada com marisco, então eu vou comer. E aquelas dosezinhas que você está comendo pequenas, vão sensibilizando o teu organismo até uma hora que você come a mesma quantidade de marisco e ela te dá uma reação. Quer mais. Então, dá reação. Então, quer dizer que levou um tempo muito grande, não foi imediato, você ficou muito tempo comendo aquela substância e não te deu. Agora, tem outros sintomas que também vão aparecer. Você viu aqui testes cutâneos ali, positivos. Por quê? Porque a alergia, embora a gente chama alergia alimentar, os sintomas podem ser de qualquer órgão. Pode ser, então, dos três lugares que geralmente são chamados de choque, que é a pele, o trato gastrointestinal e o trato respiratório.
Então você pode... Então por isso que tem gente que tem coceira, tem gente que acaba, que fecha aqui e não consegue respirar. Isso, tem asma, pesada. né? E às vezes as pessoas ficam anos tratando essa asma como sendo, já troquei tudo, já tirei carpê, já tirei ursinho de pelúcia, já fiz tudo, mas continua com rinite. E esquece, às vezes, de pesquisar que é uma causa, uma alergia que a gente chama alimentar. Então, alimentar não está dizendo que é só do trato digestivo. Está falando isso que é bem importante dizer. Está dizendo que é causado por alguma coisa que come. Exato. Né? Então, muitas vezes você vai e passa sol, então, quando é cutâneo também. Quando é cutâneo também, você pode ter uma alergia alimentar que te dá muita coceira, que dá racho cutâneo. Não precisa ser necessariamente alguma coisa que você não é um no estômago, nada, né? Não. Doutora, tem uma pergunta aqui do nosso auditório virtual. Pode botar pra gente. Tá ali, ó. Luzia. Minha amiga tem uma alergia que não cura e ela passa pomada e alivia por um tempo. Depois começa tudo de novo. Chega a dar feridas. O que pode ser? Muitas doenças de pele faz o diagnóstico diferencial com alergia, né? Então, não é tudo que coça e faz ferida, não é só alergia, né? Tem outros tipos de doença de pele, aliás, muitas outras que elas se manifestam dessa maneira. Por isso que, às vezes, o dermatologista pede para tirar um pedacinho, que no final vai acabar sendo visto por mim, né? Que a doutora é patologista. É claro. E daí a gente faz o diagnóstico. Se já foi diagnosticado, se a sua amiga já foi lá no médico e disseram, não, realmente, ela tem uma reação... Só cuidar para não bater. Tá. Desculpe se eu fiz um barulhão. O pessoal de casa ouviu o barulhão. Porque eu paro. Então, se ela já constou e tem esse diagnóstico fechado de alergia, talvez ela deva investigar alguma coisa alimentar, se ela ainda não investigou, seria uma boa ideia. E doutora, o que tem preocupado, eu acho que muita gente está com a pulguinha atrás da orelha, eu inclusive. A gente vê muitas pessoas, não sei se não existia ou se a gente que não sabia que existia, mas ultimamente tanta gente reclama de alergia ou intolerância, e aí a gente vê tanta alteração nos alimentos, ácido no leite, um monte de porcaria na carne, agora todo mundo está falando tudo tem alguma alteração. Até a paçoquinha, né? Até a paçoquinha, gente, estão dizendo que até a paçoquinha, triste, né? Mas assim, até que não seja essas porcarias que colocam nos alimentos, que seja uma falta de higiene, alguma coisa assim, mas a questão da alteração mesmo. A própria farinha de trigo, ela foi alterada, né? Foi. Então... Mas é isso que tem causado tantos casos de intolerância, alergia, ou não? Sempre houve? Não é assim, é porque existe ainda uma modificação muito grande na nossa vida, né? Então, a começar até por isso que você falou, nós temos tantas coisas que foram colocadas na comida, justo para o formol no leite, tudo para acabar conservando, para não dar doenças, eles acabaram colocando um monte de substâncias. O fato de que a farmacologia, né, o número de remédios que existe hoje, se comparado a 10 anos atrás, 20 anos atrás, é enorme a quantidade, né? E então houve uma mudança muito grande no estilo de vida. E, vamos dizer assim, o abuso de remédios, né? Às vezes até a gente não sabe até quando aqueles oligoelementos, por exemplo, selênio, magnésio, que volta e meia dizem assim, nossa, é bom. Ontem até me falaram, eu vou comprar cloreto de magnésio que dizem que é bom tomar. Eu falei, não vai tomar, porque você come isso na comida e você, de repente, vai fazer um aumento do magnésio e a gente não sabe muito bem, ou melhor, a gente sabe que eles podem diminuir a imunidade, pode fazer alguma alteração para as inflamações, de repente você tem uma defesa exuberante, né? Então, começa por aí. Você tem muito remédio,
você tem muito conservante, a dieta se modificou, então, quer dizer, agora essa industrialização... E agora olha o que eu vou falar. Fala, vai, fala. E quem falou que eu não ia dizer alimentação saudável e exercício, perdeu a aposta. Perdeu a porque aposta. É isso que eu vou falar. Obesidade é um dos sintomas. Também. Mas um dos sintomas, que não, acontece? uma das razões pelas quais. A gente já está acabando o tempo, mas eu queria perguntar o que acontece com uma pessoa que sempre comeu um certo tipo de alimento e aí um dia ela não pode mais comer, deu uma certa alergia. Aquilo que eu falei, ela vai se sensibilizando. E mais uma coisa, nós estamos, o sedentarismo, o fato de não fazer exercício, é porque nós não estamos nos expondo ao vento. Por exemplo, as nossas casas ficam o dia inteiro fechadas, né? Tem que ter ventilação para não criar ácaro, para não ter pó. Então você vai criando um monte de situações para você criar uma alergia. E você vai se sensibilizando e de repente os teus alimentos também passam a causar certas alergias em você também. Não tem jeito, alimentação saudável, exercício. Exatamente. E ar, né? E ar, quando eu digo assim, exercício, talvez não o fato de você se exercitar, porque tem muita gente, é perigoso, que quando se exercita muito, tem asma, né? A gente sabe que tem algumas pessoas assim. Mas o exercício e o fato de você estar ao ar livre. E mais uma coisa, tem um estudo que vai... Eu sei que passei, mas vai valer a pena falar isso, que eu li um estudo que as pessoas... Eu tinha um amigo meu que sempre falava assim para uma outra amiga nossa. Esses meninos dela vivem doentes, ela não joga essas crianças nos antígenos, porque ele é médico também. Então, o que ele queria dizer é que ela hiperprotegia as crianças e não deixava essas crianças terem contato com aquilo que é normal, areia, algum bichinho de estimação, alguma coisa, que é para você criar a imunidade e fazer com que o teu organismo entre em contato com bactérias também. E uma coisa que eles dizem que aumentou muito a história da alergia é o fato de que nós temos muito menos bactérias sobre o nosso corpo e dentro do nosso corpo que nós tínhamos há muito tempo atrás e que as pessoas que ainda vivem no campo têm. Então, nós se torna mais suscetível, né? Sim, então nós estaríamos mais esterilizados e por isso nós estamos mais suscetíveis a ataques de, vamos dizer assim, alérgicos. Então vamos incluir aí alimentação saudável, exercício e vamos se sujar. Brincar na areia, muito bem. Essa coisa toda. Isso aí. Doutora, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Obrigada.